Seja bem-vindo ao mundo marcial. O Uechi-Ryu é um estilo tradicional de karatê de Okinawa desenvolvido por Kambun Uechi no início de 1900, após o treinamento de Kambun por vários anos na China. Em 5 de maio de 1877, Kambun Uechi nasceu em Izumi, uma pequena vila na área montanhosa de Takinto, na península de Motobu, no norte de Okinawa. Em 1879, Okinawa tornou-se um estado oficial, ou prefeitura, do Japão sob o imperador Meiji. Durante esse período, o imperador Meiji quis fazer do Japão um jogador viável no mundo moderno do século XX. Entre muitas coisas, isso significava livrar-se da classe samurai no Japão e Okinawa. A família Uechi era dessa classe samurai e já havia se mudado para Takinto quando Kambun nasceu. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Como os membros da família Uechi eram agricultores, Kambun tinha um conhecimento qualificado de ervas e medicamentos à base de plantas. Também através da agricultura, Kambun tornou-se hábil em artes e outras artes Bo, que usavam ferramentas agrícolas como armas. Foi aqui que o interesse de Kambun pelas artes marciais começou a crescer. Quando ele tinha 20 anos, Kambun tinha 1,65 m de altura, mas era muito forte por cultivar solo como agricultor todos os dias. Para evitar ser convocado para o exército japonês, Kambun partiu para a cidade de Fushou, na província de Fujian, no sul da China, em março de 1897. Lá, ele começou sua vigorosa perfeição de artes marciais, começou a estudar o Kung Fu chinês. Um dos homens que teve o maior impacto no treinamento em artes marciais de Kambun foi um homem chamado Shou Tsuruo, pronunciado no Japão como Shushiwa, em sua escola, o Templo de Fushuanshin. Shushiwa permitiu que Kambun treinasse com ele porque Kambun curou Shushiwa com uma mistura de fitoterapia que Kambun fez. Os primeiros 3 anos de treinamento de Kambun com Shushiwa foram focados apenas no treinamento e condicionamento corporal de Sanshin. Em 1904, quando Kambun tinha 24 anos, recebeu um certificado mestre de Pangainun chinês, o estilo meio duro e meio macio. Ele ensinou diligentemente Pangainun de uma perspectiva precisa e tradicional por mais 3 anos sob os cuidados de Shushiwa. Aos 30 anos, depois de treinar com Shushiwa por 10 anos, Kambun foi autorizado a abrir seu primeiro dojo, o Pangainun Kenpo Sho, onde lecionou até 1910. Sua reputação como um notável artista marcial se espalhou por partes da China e entrou em Okinawa. Em 1910, ocorreu uma disputa entre um dos estudantes de Kambun e um fazendeiro chinês. O aluno de Kambun deu um golpe letal com a ponta dos dedos em seu oponente. O povo da vila de Kambun se voltou contra ele, chamando-o de professor de assassinos. Isso humilhou e envergonhou Kambun, e ele parou de ensinar artes marciais e voltou para Okinawa. Em Okinawa, as notícias da habilidade incomparável de Kambun em artes marciais se espalharam rapidamente. No entanto, Kambun queria desesperadamente permanecer isolado e negou veementemente os muitos pedidos de lições. Kambun Uechi casou-se em Okinawa e, em 1911, nasceu seu primeiro filho, Kanei Uechi. Kambun também teve outro filho, Kansei, e 2 filhas, Suru e Kamai. Devido a circunstâncias econômicas, Kambun deixou Okinawa em 1924 sem sua família e viajou para Kansai, Japão, agora Osaka e Kobe. Kambun acabou em Wakayama, Japão, onde encontrou emprego em uma fábrica têxtil. Em 1925, Kambun abriu seu primeiro dojo em Wakayama, o Shataku Dojo, e começou a ensinar karatê sob o nome Pangainun. Em 1927, Kanei Uechi se mudou para o Japão para estudar com seu pai. Em 1942, Kanei Uechi retornou a Okinawa e estabeleceu um dojo em Nagô, representando a primeira vez que esse estilo foi ensinado em Okinawa. Este dojo foi fechado em 1944, quando Kanei e seu irmão mais novo Kansei foram convocados para o exército japonês. Em 1946, Kambun Uechi retornou a Okinawa, onde reabriu o dojo fundado por Kanei em Nagô. Em janeiro de 1948, Kambun Uechi ficou doente com nefrite. Esta inflamação afeta a capacidade do rim de filtrar os resíduos tóxicos e o líquido em excesso, levando à sua morte após uma longa luta contra a doença em 25 de novembro de 1948. Após a morte de Kambun, o estilo foi renomeado de Pangainun para Uechi-Ryu em sua homenagem. Características das técnicas Uechi-Ryu. O Uechi-Ryu oferece as mais difíceis e eficazes em técnicas de golpe: Shokin, um soco com os nós dos dedos; Sokuzen, chute com o dedão do pé; e Nukite, golpe com a ponta do dedo. Esses golpes são simbolicamente referidos como os dentes do tigre e o bico da garça. Existem 3 tipos de golpes de mão fechada no karatê Uechi-Ryu. Eles são Tsuki,
Uchi e Altai. Tsuki significa impulso e se aplica a todas as ações de avanço, como um soco direto. Tsuki muda para Zuki quando usada com outra palavra, como em Seikenzuki, golpe com duas juntas. Os golpes Uchi são golpes circulares ou giratórios. Alta é usado para descrever golpes com armas de superfície maiores, como o joelho e o cotovelo. Os golpes de mão aberta são chamados de Kaishu. Existem 3 tipos de golpes de mão aberta usados no Karatê Ueshijo: Nuke, Uchi e Tsuki. Nuke significa atacar com uma arma menor em um movimento de perfuração. Os métodos de golpe Uchi, circular, e Tsuki, direto, são os mesmos das técnicas de mão fechada. No entanto, muitas partes da mão podem ser usadas de várias formas. As origens chinesas desse sistema enfatizavam muitas outras técnicas de ataque aplicadas a alvos precisos ou pontos de pressão. Kanshi Wakata, criado por Kanei Ueshi, é o único Ueshi Kata que contém soku Seiken. A tradução literal de Shokin é pequena junta. Isso se refere à segunda articulação do dedo indicador, a articulação proximal. Um punho Shokin é muito semelhante a um punho Seiken, exceto que o dedo indicador é trazido para frente e travado contra o polegar. É compartimentado e golpeado da mesma maneira que o Seikenzuki. Shokin é uma arma dominante do sistema Ueshi-ryu e é encontrada em exercícios complementares em todos os katas, exceto Sanshin. Shokin é usado apenas para atacar pontos fracos e pontos de pressão, como garganta, pescoço, plexo solar, axila, caixa torácica, braços e pernas. Shokin é chamado de dente de tigre. Este soco é comparado a ser mordido por um tigre. O dano tecidual causado por um soco Shokin é mais intenso do que o resultado contundente de um soco Seiken. Ele oferece mais poder destrutivo do que qualquer outro golpe de mão porque a força do soco é focada em uma área muito pequena. O impacto penetra profundamente no corpo. Chutar no Karatê Ueshi-ryu difere de muitos outros estilos. O chute rápido com a perna da frente é o único chute usado nos katas trazidos da China. É encontrado em todos os kata de Ueshi-ryu, exceto Sanshin, que não contém chutes. O chute frontal, assim como o soco de mão principal, é a primeira linha de defesa, pois é a técnica mais próxima do adversário. Ele pode ser executado rapidamente contra um atacante. O estalo do chute é uma importante fonte de força, já que os quadris não podem ser usados no chute da perna da frente de forma tão eficaz quanto no chute de trás. Os chutes frontais no kata tradicional de Okinawa são direcionados às áreas médias ou inferiores do corpo. Chutes que normalmente são executados pela maioria dos sistemas com a bola do pé, Sokutei, são executados no Karatê Ueshi-ryu com a ponta do dedão do pé, Sokuzen. Chutes com a bola do pé não existem neste sistema. Sokuzen seria o único chute dos 3 katas originais trazidos da China. Assim como o punho cerrado, os chutes Sokuzen emulam o efeito destrutivo dos dentes de um tigre. Essas técnicas fornecem uma enorme quantidade de energia para uma pequena área. Penetração corporal mais profunda e mais danos à área atacada são os resultados. Qualquer parte do corpo é um alvo potencial para Sokuzen. Nuke é uma técnica avançada muito comum no sistema Ueshi-ryu. É encontrado em todos os 8 katas. Como um soco Shokin e um chute Sokuzen, ele entrega o ponto primário de impacto em uma área muito pequena. Atacar pontos de pressão e partes moles do corpo com este golpe específico permite infligir dano máximo usando pouco movimento. Portanto, o tamanho e a força do corpo não são um fator importante para a eficácia. Quando você formar sua mão para um golpe de Nuke, aperte todos os 4 dedos juntos e coloque o polegar firmemente contra o cume da mão. Quando você aperta os dedos, eles naturalmente se curvam ligeiramente. É importante não deixar os dedos dobrarem para trás com o impacto. O nome da arma de ataque muda conforme a mão é dobrada para aplicar golpes com as pontas dos dedos de diferentes ângulos, como Kakushiken e Koken. Para formar Kakushiken, dobre todos os 4 dedos onde eles se juntam à mão e apoie-os colocando o polegar na base do dedo indicador. Kakushiken é executado com a ponta dos dedos, em um golpe forte para baixo, como o bico de um pássaro desesperado defendendo sua vida. Estalar o cotovelo e o pulso aumenta a força. Os alvos do bico da garça são o pescoço, a garganta e a área macia atrás da clavícula. Koken é formado da mesma forma que o golpe Kakushiken, mas é aplicado de forma diferente. Um grande movimento oscilante é usado para desferir esse golpe para baixo. Para aumentar o poder nesta técnica, uma ação escavada é adicionada no ponto de contato. Os alvos desse golpe são a virilha e os nervos da região pélvica. Esta técnica é eficaz contra uma pegada por trás.
Durante a década de 1960, o Uechi-Ryu cresceu tremendamente em todo o mundo devido aos esforços de Kanei Uechi, que foi premiado com o 10º grau em 1967 tanto pela Zennion Karate do Heimei, All Japan Karate Federation. Foi durante as décadas de 1950 e 1960 que muitos dos exercícios complementares foram adicionados ao estilo, os exercícios de aquecimento, os exercícios técnicos, 5 katas intermediários e os exercícios de sparring de comitê. Kanei Uechi era muito parecido com seu pai, humilde e despretensioso. Ele era respeitado por seus alunos, bem como por seus colegas nas artes marciais. Ele mostrou interesse por todos os seus alunos, incluindo seus discípulos estrangeiros. Kanei continuou a liderar o mundo Uechi até sua morte em 24 de fevereiro de 1991. Ele tinha 80 anos. Desde então, o sistema de Karatê Uechi-Ryu se dividiu em várias organizações diferentes. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.